és em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas eu quero destacar essa oração que nos alcança no dia de hoje, em sermos santificados em uma verdade. Verdade, irmãos, que o Senhor quer ministrar, ela é pura, ela não tem atualizações, como foi dito ontem à noite. A verdade é uma só, é Cristo em nós. Eu contemplo um texto de Lucas capítulo 8, quando a Bíblia diz ali, Jesus falando, Lucas falando que Jesus ele andava de cidade em cidade, em aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E eu olho para aqueles discípulos que a Bíblia diz que andavam com Jesus, eles largavam tudo para andar com Jesus. Também tinha ali algumas mulheres que tinham sido curadas, e elas também estavam servindo com todos os seus bens aquela obra. Estava sendo plantada uma verdade, aquelas pessoas receberam essa verdade, e por eles terem recebido essa verdade, de um lado tinha um grupo que largou tudo para anunciar essa verdade, e do outro lado tinha um outro grupo que também largou tudo para, com aquilo que tinha, servir a essa verdade. Amém. A pregar essa verdade. Eu olho a igreja desse tempo, eu fico me procurando a mim mesmo, me questionando a mim mesmo, porque se eu vou anunciar, eu estou naquela condição, eu faço tudo para que aquilo que eu vou fazer esteja dentro da verdade que foi pregada no início. E se eu quero servir com os meus bens, eu também não posso servir com um pouco ou com sobra, ou se eu posso servir, eu tenho que servir também, na medida de que esse evangelho, essa verdade precisa ser chegada aos quatro cantos dessa terra. Eu penso assim, eu vejo assim, e eu quero viver assim. Estamos aqui nesses dias para que a verdade do Senhor, ela possa ministrar em nosso coração, no nome de Jesus Cristo, para que aquilo que a gente vai fazer para o Senhor, seja com muita intensidade, seja pleno. E eu creio em nome de Jesus que vamos sair daqui bombardeados, irmãos, de palavra que nos leve a uma novidade de vida lá fora. Porque quando a palavra chegou até nós, ela chegou dizendo que somos nova criatura, as coisas velhas se passam. E eu creio que esse tempo aqui para nós, juntos, vai ser um resultado, irmão, de unidade em nosso meio. Essa unidade vai encantar o mundo aí fora. Eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos ser ministrados por verdades que vai impactar o nosso coração, para que possamos de fato, irmãos, ser uma resposta lá fora. Que essa verdade que a gente sai daqui e que a gente leve lá para a nossa cidade, para onde nós formos, possa levar as pessoas a fazer como esses homens fizeram, largar tudo por uma verdade, e quando ofertar tudo por causa dessa verdade. Amém. Amém, irmãos? Queria ficar de pé com vocês para nós estarmos orando. Glória a Deus. Mas Santo, obrigado, Senhor, por esses dias. Obrigado por essa manhã, por ontem à noite. Obrigado pela tua misericórdia que se renova cada manhã em nossas vidas. Obrigado pela vida, Pai.
glória, diga, Senhor. Glória, Senhor. Vamos acelerar um pouquinho. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, é o desejo do meu coração. Nada igual, vamos lá. Não há nada melhor, pode ser melhor, a que se compara a esperança viva. Deixa sair, deixa fluir tua presença. Oh, quem já provou? Diga. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Não há vergonha, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tchau! Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser motivo. Aleluia! Tua igreja te adora, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Santo, Santo, Santo. É o desejo do meu coração ser motivo da luz por tua glória, Senhor. A palavra diz: eu ouvirei quando me buscares de todo o coração. Há um segredo que está ligado ao amor. Querido, Ele está te ouvindo nesse momento. Se você buscar Ele de todo o teu coração, com toda a tua verdade, o teu ser. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. És bem-vindo aqui. Bem-vindo, Oxere, Manandere, Maná. É o desejo do meu coração ser motivo da luz por tua glória, Senhor. A glória, Senhor. A glória, Senhor. Tua glória, Senhor. A glória, Senhor. Espírito Santo, bem-vindo neste lugar. Espírito Santo. Queridos, Moisés
Ele teve tantas experiências quando ele quis libertar o povo de Israel. Ele teve tantas experiências reais com o Senhor. Quantos milagres foram manifestados ali naquele lugar, para que aquele povo fosse liberto. Mas sabe o que Moisés pediu para o Senhor depois de todo o processo que ele passou? Senhor, mostra-me a tua glória. Ele queria ver a glória de Deus. Moisés, ele teve experiências profundas, mas ele queria mais. Ele queria ver a glória de Deus. Há uma onipresença, porque o Senhor é onipresente. Mas há uma presença, a manifestação da presença do Senhor, quando se há o desejo do nosso coração em adorá-lo. A presença dele é manifesta, ela é estabelecida no nosso meio. Nós temos que ter um entendimento. Nós podemos ter a onipresença, mas nós podemos ter também a presença manifesta. Oh Espírito Santo, vamos lá. Pai nosso do céu, a igreja, Deus.
Senhor fazer infinitamente por tua vida. Oh, amado, o Senhor manda dizer aos pastores: a obra não pode ser pesada, porque quando o amor ele é manifestado, a verdade de Cristo é manifestada, não há peso. Lançai sobre mim todo o seu jugo, lança sobre ele, lança sobre ele, querido, o que está pesando no teu ministério, o que te está te entristecendo, lança sobre ele e se apegue em amor a ele, porque ele diz, Salmo 91, porque tu encarecidamente me amou, então eu livrarei e colocarei no lugar seguro. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, Sharamandere Manai. Oh, Sharamandere Manandere 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 Manai. O Senhor, quando perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele conhecia o amor de Pedro. Ele sabia em que nível estava o amor de Pedro. Mas ele queria que Pedro repensasse a forma que ele se manifestava em amor. Aí Pedro falou: eu te amo, Senhor. E mesmo Pedro ainda estando com o amor não aperfeiçoado, que era o amor filos, ele falou, mesmo você não estando com o amor aperfeiçoado, ele falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí ele perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, não importa como você esteja, não importa se o teu amor ainda não esteja aperfeiçoado, apacenta as minhas ovelhas. Mas chegou um ponto em que o amor de Pedro foi aperfeiçoado, e esse nível de amor, esse amor ágape, se manifestou na vida de Pedro de uma tal forma que ele falou: eu não sou digno de morrer como ele. E o que mais me admira, minha irmã, eu quero dizer para você, esposa de pastor, a esposa dele também morreu com ele. Morra na missão do seu esposo, morra na missão com ele, do lado dele. Irmãos, o Senhor espera que o meu amor, que o seu amor seja aperfeiçoado. E Ele te pergunta essa noite: filha, tu me ama? Filho, tu me ama? O nível de amor dele é amor de apacentamento. Aperfeiçoado. Teve um irmão que falou: pastor, eu estou numa crise
do primeiro amor, a crise de identidade. Ele falou, não, você não está em crise, não, você está em pecado. Porque quando nós não amamos, nós já estamos em pecado, querido. Não é crise. Ame a Ele de todo o teu coração, com toda a tua verdade, com toda a força que há no teu ser, querido. E você vai fazer coisas maiores. O Senhor vai confiar coisas maiores aos seus líderes. Renove o teu nível de amor. Alinhe o teu nível de amor. Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim. Sai de lá não. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. A igreja, meu, oh, vem, Senhor. Xeramandere manai, xeramandere manai. Poxa, milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado é o mais belo entre milhares.
que nós, mulheres, homens de Deus, nós temos que trazer para a nossa vida o que nós chamamos. Davi, quando Absalão vinha contra ele, né? Com 10 mil, e Davi com 1000. Era o filho de Davi. Tamanha dor daquele pai. Tamanha dor daquele pai. E ele se expôs diante de Deus os seus medos, as suas angústias, os seus pecados. Ele tremia porque ele era homem também. Mas depois que ele entregou tudo ao Senhor, Davi dormiu o sono do descanso. Sabe por que ele dormiu o sono do descanso? Porque ele confiava no relacionamento que ele tinha com Deus. Um amigo nunca te deixa na mão. Um amigo não te deixa na mão. Um amigo não vai deixar você lá na batalha, querido. Ele vai lá e te coloca nas costas e sai com você. Ele não te deixa, ele não te abandona. Você não vai morrer na guerra, porque ele não vai te abandonar. Diga para ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
tua direita, mas tu não serás atingido. Ei, tu não serás atingido. Em teus braços é o meu descanso. 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 Choremandere maná. Choremandere maná. Só para os irmãos despertar um pouquinho. Nós vamos cantar a dança da noiva. Só para a gente ativar. Amém? Amém? Não tem ninguém com sono aqui não, né, irmão? Quando o café daquele, eu vi um café que estava bom. Mas eu entendo que o povo de Deus é o povo mais feliz da face da terra. Se você tem a marca da salvação, o DNA do Senhor imprimido dentro de você, você vai dançar. Oh! Tira o seu sapato, irmão. Oh, 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 a dança da noiva. Oh, 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 a dança da noiva. Para a igreja. Para as pedras afogueadas. O brilho das pedras afogueadas. Cadê o noivo? Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Dance pro noivo. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. A dança da noiva. A dança da noiva. Vai lá, igreja. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Sua igreja está aqui, Senhor. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Diga, noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Oh, ele está te contemplando agora. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o pastor Vinícius e a Patrícia, eles foram para a Tailândia. E lá ele tem desenvolvido um trabalho para dar assim, um apoio, uma assistência, não só a pastores ali, mas também no Nepal. E é um projeto assim, muito interessante, né? Uma das coisas que eu amo fazer.
Eu creio que o nosso chamado é para isso, é bem o que a gente pensa, o que a gente prega, né? E a gente aproveitou a oportunidade que eles estariam aqui e propusemos isso de estar conosco nessa manhã. E o Vinícius e a Patrícia os conheço há uns anos, né? Há uns anos já, desde 2004, você desde 99. Irmãos, o pastor Vinícius, vou contar uma historinha para vocês. Ele foi um dos primeiros alunos da escola. Ele, o pastor Renato, eles eram 6. Irmãos, pensa uns meninos que dava trabalho. Pensa uns meninos assim, abençoados, né? Mas deu fruto, né? O bom é isso. O Vinícius, a nossa história vem de muito tempo, não só desde a escola da MCM, mas nós tivemos o privilégio, Vinícius, quando nós tivemos um problema na igreja de Porto Alegre, ele socorreu aquela igreja e morou lá um tempo, né? Ele e a Patrícia, vocês ficaram lá mais ou menos uns 10 meses. 10 meses, né? Moraram lá, então foi bênção demais, foi um socorro fantástico, né? E eles, desde a ordenação deles, a gente, assim, tem caminhado bem próximo. Vinícius foi para o Nepal, perdemos mais o contato pela distância, né? Mas não o coração, né? Eu creio que não o coração. Então, eu queria dizer para você, igreja, abra seu coração para aquilo que o pastor Vinícius vai liberar na sua vida nessa manhã, né? E dizer, Vinícius, fique à vontade. Obrigado, viu, Patrícia? Aleluia. Amém? Quantos estão felizes no Senhor nessa manhã? Levanta a tua mão para Ele assim, diga, Pai. Não, esse pai aí parece que é um pai distante. Fala, Pai, eu quero nessa manhã continuar entendendo todo o propósito do Senhor para a minha vida. Amém? Você crê nisso, que Ele tem um propósito e um chamado para você? Mas eu queria primeiro que você abrisse, não é esse texto que nós vamos usar, mas eu queria que você abrisse em Romanos 8. Tem algo profético de Deus para os nossos dias hoje. Eu queria falar sobre a gente estar atento. Nós precisamos estar atento ao Senhor, atento a Ele, atento à palavra dEle, ao chamado, ao propósito que Ele tem para nós. E muitas vezes quando a gente fala em estar atento, nós pensamos de uma maneira global, nós pensamos em coisas grandes, nós pensamos, nós estamos falando sobre nações, eu vou falar um pouquinho sobre nações, nós pensamos em fazer coisas grandes, em pregar para multidões, em alcançar uma cidade, um povoado, mas esses dias o Senhor quer fazer a gente estar atento às pequenas coisas, aos mínimos detalhes que nós vamos viver, que o Senhor está nos dando oportunidade de viver. Você já imaginou, hoje nós acordamos, estamos aqui, já aconteceram várias coisas, e por causa de detalhes, nós estamos aqui agora. E a vida cristã é da mesma maneira. A chamada de Deus para nós é da mesma maneira. Eu me lembro, desde esse processo, eu conheci Jesus não há muito tempo, em 1996, em julho, eu conheci Jesus, e o Senhor foi mudando a minha história, me trazendo de Joinville, Santa Catarina, para cá. Daqui passei um período bem curto no Nordeste, e depois o Senhor me levou para o Nepal em 2008. 27 de março de 2008, eu pisei em uma nação. Em 1998, Deus tinha falado comigo, eu te levarei para as nações, e 10 anos depois eu pisei. Foram 10 anos. E nesses 10 anos houve muitos detalhes que eu precisei estar atento para entender a voz, a visitação do Senhor e as portas que Ele ia abrindo para as nossas vidas. E é interessante que Deus, Ele não muda, Ele continua trabalhando da mesma maneira. E Ele quer fazer isso nas nossas vidas hoje. Ele quer que nós venhamos nos atentar a tudo, principalmente, essa é a palavra que eu quero trazer em destaque hoje, aos detalhes. Há detalhes acontecendo na minha e na sua vida, que eles são muito importantes
para todo o processo que Deus quer realizar em nós e depois através de nós. Amém? Porque o primeiro lugar somos nós. Não adianta nós alcançarmos sem ser alcançados. Precisamos ser alcançados diariamente pelo Senhor. E eu queria começar, não é o texto que nós vamos usar, mas eu creio que isso é profético. E que Deus pediu para mim ler para nós hoje, nessa manhã. Romanos capítulo 8. Olha aí na sua Bíblia, no versículo, a partir do versículo 26. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Nós não vamos correr. O que o Senhor tiver para falar, nós vamos falar. Vamos estar atentos, atentos à palavra, atentos à voz, atentos ao que o Senhor vai fazer, atentos ao que Ele vai abrir para nós. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Deixa eu só destacar, segundo a vontade de Deus. Há uma vontade de Deus soberana sobre a nossa vida, e nós precisamos deixar que essa vontade se cumpra, se materialize, se encarne em nós. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos são chamados nessa manhã segundo o propósito do Senhor? Está fraco? Quantos são chamados segundo o propósito do Senhor? Querido, nós somos chamados segundo o propósito do Senhor, para um propósito diário, semanal, mensal e anual, se nós tivermos isso. Há um propósito em todas as coisas na nossa vida. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para que esse propósito se cumpra. Todas, boas, ruins, o que desejamos, o que não desejamos. Nós temos um Pai, nós cantamos, Pai Nosso. Esse é um Pai. O Pai, Ele governa, Ele controla, Ele direciona, Ele cuida, Ele traça o caminho para nós. E esse Pai está providenciando situações para nós, para que essas coisas cooperem para o propósito dEle, não no nosso. Tem um propósito que Deus estabeleceu para mim e para você, que é um propósito maravilhoso. E por que você está lendo isso, Vinícius? O Senhor estava me falando que vários de nós aqui estamos passando por um processo que ainda nós não estamos entendendo. Mas o Senhor está falando nessa manhã que todas as coisas cooperam. Todas. Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está falando para você, tudo, meu filho, tudo vai cooperar. E aqui versículo 29 e 30, vamos terminar para nós entrarmos no texto que eu queria compartilhar com vocês. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que nós precisamos carregar dentro desse propósito? A imagem de Jesus em nós. Precisa ser forjado essa imagem. A vida, a pessoa dele precisa se encarnar em nós, para que nós venhamos a viver esse propósito. Eu não posso viver esse propósito na minha força, na força do Vinícius, nem você, o seu nome aí. Nós não podemos viver na nossa força. Nós precisamos carregar uma imagem e uma presença. Mas para isso nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo na nossa vida. O que Ele está proporcionando para nós tem um propósito. E eu quero falar, eu vou contar alguns testemunhos. É interessante o pastor Vonei ter tocado na vida do Lucas. Quando nós estávamos no Nepal, num período muito
assim, quando a gente fala ministerial, muito bom, com dezenas de igrejas que nós estávamos apoiando, está lá, ainda até hoje os irmãos continuam crescendo no Senhor, crescendo em alcance. Mas Deus nos chamou naquele momento falou comigo, com a minha família, para nós irmos para o Camboja. E nós entramos num processo para ir no Camboja, e dentro desse processo, faltando pouco tempo, eu já tinha entregado a minha casa, estava morando com o Lucas, que na época também morava no Nepal, hoje ele está na Tailândia, e alguns aqui sabem, a minha esposa foi acometida de algo, foi descoberta por causa de uma convulsão muito forte que ela teve, foi descoberto que ela estava com uma tuberculose cerebral. Irmãos, aquele momento, aquele processo, não foi um processo fácil, naturalmente falando. No espírito a gente tentava entender. Eu mesmo, os meus filhos, passamos, o Lucas, a Sheila, todos os irmãos ali passaram por um momento muito árduo. A primeira vez que a minha esposa convulsionou, eu estava dormindo. Foi também no dia do aniversário do meu filho, no dia 27 de março. Ela convulsionou, eu não sabia o que era, acordei com ela convulsionando, você imagina? E ela estava chacoalhando e de repente ela foi chacoalhando até cair no chão. O que eu pensei? Pensei que ela tinha morrido. Passamos um processo, eu me lembro que nós conversamos, ela ficou vários dias internada num hospital no Nepal, onde se descobriu, não 100%, mas ali num percentual grande que ela estava com uma tuberculose cerebral. E passamos ali, as crianças foram atingidas, nós conversamos, eu falei, olha, eu amo Jesus acima de tudo, de você, das nossas crianças, mas hoje se você está com essa situação, nós vamos parar. Se você quiser voltar ao Brasil para tratar ou continuar aqui, nós vamos fazer isso, porque você é minha prioridade nesse momento. Eu me lembro que a minha esposa falou, ela falou, o que o Senhor nos falou? Ele falou para ir para o Camboja, e ela falou, então nós vamos avançar, que se for para viver aqui ou morrer aqui, nós vamos continuar cumprindo o propósito de Deus. E ali havia um processo de Deus, não para a obra, mas primeiramente para nós. E nós fomos para o Camboja, aconteceu que não conseguimos uma casa, foi todo um processo. Pastores aqui, o pastor José nos aconselhou a procurar um outro médico, fomos para a Tailândia, de novo ela passou mal. Resumindo, tivemos que ir para a Tailândia para ela fazer uma cirurgia. Perto do hospital, meu cunhado aqui do Brasil alugou um apartamento lá, perto da rua do hospital na Tailândia. E nós tínhamos que passar todo dia naquela rua, e nós descobrimos que a rua onde nós estávamos era uma das principais ruas de prostituição da Tailândia, chamada Nana Square. E nós tínhamos que passar ali todos os dias. Os meus filhos, quando olhavam aquilo, aquelas mulheres seminuas, aqueles homens, o que é isso? E a gente tinha que explicar. E um desses dias, meu sogro estava passando ali desesperado. Imagina, você pai, você mãe, com uma filha lá, foi para a UTI, né, tinha uma cirurgia cerebral, fez a cirurgia, não conseguia, a Patrícia não conseguia nem andar direito. Eu me lembro quando eu pegava ela no hospital para levar ela para o banheiro, ela vomitava em cima de mim, a cabeça inchada, um monte de situações, tomando dezenas de remédios. O pai olhar para isso, e ele desesperado passou naquela Nana Square um dia, e falou assim, Deus, se o Senhor salvar a minha filha, eu venho aqui salvar uma filha do Senhor nesse lugar. E ele fez aquele voto com Deus, aquele compromisso. Mas o meu sogro, naquele período que ele estava, ele voltou para o Brasil para passar um período, porque ele estava com algumas situações no coração para ser definido. Depois que a Patrícia ganhou alta, nós estávamos no Camboja, continuamos, coisas maravilhosas têm acontecido no Camboja até hoje. Glória ao Senhor. Mas o meu sogro estava aqui num pedaço de terra que ele tem, no Panamá, perto de Goiatuba. E ele estava orando, agradecendo a Deus, chorando. Ele conta, eu estava chorando, falando, Senhor, obrigado por isso, por aquilo outro. E falou, obrigado por tudo. E aí Deus fez uma pergunta para ele. Até eu quero abrir um parênteses aqui. Deus ama, através de Jesus, trabalhar fazendo perguntas para nós. Amém?
Isso é normal e nós precisamos, alguém falou aqui hoje, nós precisamos dar respostas ao Senhor. Amém? Pergunta assim para o teu irmão, quais são as perguntas que Jesus está fazendo para você? Pergunta para ele. Quais são? Quais são as perguntas? Agora ele não precisa te responder não, mas nós vamos responder. Quais são as respostas que nós estamos dando para o Senhor dessas perguntas? Ele precisa de respostas nossas. Amém? Ele está esperando que nós venhamos a nos mover para Ele. E aí o Senhor fez uma pergunta para ele, falou assim, como está a sua filha? E ele falou, a minha filha está sarada, Senhor. Ele falou, muito obrigado. E aí Jesus fez uma outra pergunta, e falou para ele, como estão as minhas filhas na Tailândia? E ele entendeu que ele precisava voltar para lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Por quê? Porque Ele é um Pai bondoso e soberano que sabe como nos levar para dentro do propósito dEle. Tudo, irmãos, tudo acontece com um propósito. E isso tem que nos encorajar a não viver só um todo, mas viver igual hoje aqui, ó, em Trindade, nesse encontro. Eu preciso me atentar para o que Deus tem para mim, porque senão pode passar. Eu posso só passar por aquela situação. Uma das palavras que Deus nos deu naquele período foi que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E o texto continua, não atentando nós para as coisas que nós vemos. Vamos tirar os nossos olhos, líderes, pastores, do que nós estamos vendo, o que nós estamos sofrendo na nossa carne. Vamos atentar para aquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos são temporais, mas o que nós não vemos são eternos. E tem um propósito para isso. Amém? Nós precisamos aprender com o Senhor em cada situação para não deixar Ele passar. Olha, abra sua Bíblia em Lucas 24. É tempo de nós estarmos atentos. Tem muita gente falando, eu também trabalho com pastores nas nações, aqui nós somos conectados com vários pastores, várias igrejas, vários líderes. E muitas pessoas nessa pandemia, sabe, tem muita gente dizendo assim, nossa, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, tem que acabar isso. Sabe, irmãos, nós precisamos ver com a ótica de Deus o que Deus está fazendo. Estamos num momento maravilhoso. Como assim, Vinícius, você está doido? Sim, estamos num momento precioso para alcançar pessoas. As pessoas estão prontas para ser alcançadas, aqui no Brasil, aqui em Trindade, em Goiás, no Nordeste, no Sul do Brasil, nas nações, as pessoas estão prontas. Deus permitiu tudo isso para que Ele pudesse manifestar a glória dEle através da igreja, desse povo que é separado, que vai estar atento, que vai entrar no que Deus tem, que vai entrar na porta que Ele vai abrir. É isso que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós precisamos estar atentos aos detalhes. Nessa manhã, nesse dia, se nós tivermos um amanhã, do amanhã. Eu vejo pessoas falando, olha, se o Bolsonaro sair quando o Trump perdeu, olha, as pessoas fizeram uma tramóia lá para tirar o Trump. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, quem está no governo é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o nosso presidente de verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pode remover presidente, entrar um, entrar outro, bom ou ruim. A nossa vida vai continuar na mão de Jesus Cristo de Nazaré. Porque tem alguém que decidiu, que nos escolheu para governar a nossa vida. E o que nós precisamos é estar atento para que o governo dele viva real diariamente. E eu quero mostrar um texto sobre isso em Lucas 24. Nós não vamos ter todo o tempo de ler tudo, mas eu queria que você prestasse atenção.
É um texto que o Senhor tem falado comigo há muito tempo, alguns meses, e eu quero repartir com você. O versículo 1 diz assim, de Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha a pergunta aí, nós vamos continuar. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Aonde nós estamos buscando a nossa segurança nesses dias de pandemia, nesses dias de novo mundo? Porque um novo mundo está sendo estabelecido, está sendo tudo preparado para os fins, para um governo mundial, para um governo global. E nós, como geração, como filhos de Deus, onde nós estamos buscando a nossa esperança, a nossa segurança, o nosso socorro? O salmista disse assim, eu elevo os meus olhos para os montes e me digo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essas irmãs, e você vai ver por consequente os discípulos aqui que vai falar nesse texto, eles andavam com Jesus diariamente. Eles ouviam Jesus, eles viam Jesus se manifestando, mas eles começaram a perder detalhes. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Os judeus, eles perderam a visitação do Senhor, claro que por um propósito, mas eles perderam. E nós aparecemos, nós somos adicionados nisso. E aqui, quando nós voltamos para esse texto, essas mulheres, quando que você vê, estude o Novo Testamento, estude o Antigo Testamento, quando que você vai ver Jesus dizendo, vai lá para o meu túmulo, vai lá fazer algo lá no meu túmulo? Jesus nunca disse. Jesus em Mateus falou em um capítulo por 3 vezes, os preveniu, dizendo, eu vou morrer, é preciso que eu morra, é preciso que eu sofra, mas eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia, e algo vai se cumprir. Ele estava anunciando algo para eles que eles não estavam percebendo, mesmo estando com Jesus. E essas mulheres com uma intenção boa, com um coração bom, mas elas foram para um lugar que os anjos tiveram que lembrar elas algumas coisas. Irmãos, não precisa os anjos nos lembrar. Nós temos alguém que o Senhor colocou, por isso que eu li Romanos 8. O Senhor colocou o Espírito Santo para morar dentro da gente, para que Ele esteja se movendo dentro de nós e nos ajude, não na nossa força, não sozinhos, mas que Ele nos ajude a estar atentos para o propósito que Deus tem para nós, porque, irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui. Está escrito, Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. E o que nós precisamos? Nós precisamos estar atentos para reescrever essa história. E nós não podemos, irmãos, aqui, porque buscais entre os mortos ao que vive. Tem uma canção que eu tenho cantado bastante nesses dias, que diz assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Essas mulheres ficaram perplexas e com temor. Você sabe qual é o espírito que tem mais agido nesses últimos dias contra nós, para parar o nosso chamado, para nos parar a nossa família? É temor. Temor de crer
temor de entrar no que Deus tem para nós. Será? Nós fazemos um monte de cálculo. Será que vai dar certo? Será que eu faço isso? Jesus está vivo. Ele não está no túmulo, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Isso fala de um monte de coisa. Se a gente fosse falar, fala de um monte. Fala de propósito, fala de milagre, fala de transformação. Vamos continuar ali, versículo 6. Olha aí na sua Bíblia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Agora, olha isso. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse, o Senhor, Ele fala, irmãos. Quando disse, ouvir, Apocalipse fala que nós precisamos ouvir, estar atentos e ouvir. É tempo de nós ouvirmos o que o Senhor tem para nós. E Ele tem algo pessoal para mim e para você. Tem um propósito pessoal. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Há um grande esquecimento hoje no nosso meio das promessas que Deus fez para nós, do que Ele nos preveniu, do que Ele falou. Eu quero dizer uma coisa para você, Filipenses 1 diz assim, que toda boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele há de completá-la. Você crê nisso? Levanta a tua mão e diga, eu creio, Jesus. Então o que isso quer dizer, Vinícius? Quer dizer que nós estamos em construção, irmãos. Que nós não estamos prontos, mas nós estamos no caminho. Há um construtor trabalhando em nós. Olha para o teu irmão e diga assim, não te preocupa, tem um construtor trabalhando em você, querido. Você crê nisso? Tem um construtor trabalhando em mim. Somos cheios de fraquezas, como Romanos 8 diz. Estamos no caminho. E tem alguém trabalhando em nós diariamente. Ele vai usar situações, processos. Só que nós precisamos estar atentos. Há um esquecimento. Por isso eu comentei que a igreja hoje está falando, tem muita gente falando, olha, vai melhorar. Irmão, se melhorar, nós temos que cuidar com a veracidade da Bíblia. Se melhorar as coisas, não tem plano na palavra para melhorar. É tempo de nós estarmos descansando nos braços do Pai. A pressão vai aumentar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A apostasia já foi estabelecida, não o homem, mas a apostasia, os escândalos. E nós temos que estar atentos diariamente, para que o Senhor está falando conosco, porque quando eu e você damos resposta para o Senhor, o outro dá, a igreja vai crescendo. A igreja vai alcançando lugares da maneira correta do Senhor. Aquele anjo precisou lembrar aqueles irmãos, aquelas irmãs do que ele tinha prevenido elas. Era para elas estarem esperando, não. Hoje é o terceiro dia, ele vai ressuscitar e agora vai ser um momento especial. Mas elas estavam tristes, elas estavam perplexas, elas queriam o corpo de Jesus. Nós não precisamos do corpo de Jesus, nós precisamos do Senhor Jesus que está vivo conosco. É tempo, irmãos, é tempo de nós nos lembrarmos. Não vamos passar desapercebidos. Como que eu faço isso, Vinícius? A gente precisa ler, como o pastor Geraldo falou, meditar mais. Quanto tempo você tem usado para investir com o Senhor? A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Esse é o tempo dele estar pertinho de nós. Nós precisamos proclamar essa palavra sobre nós, sobre as cidades. Nós estamos acostumados, como o pastor Vonei pediu para explicar sobre a Nana Square. Às vezes nós passamos nas nossas cidades, em lugares que estão sendo tomados pelas trevas, e nós nos acostumamos. Não, aí está perdido mesmo. Não está não, irmãos.
Porque Deus levantou um povo, Deus levantou luzeiros, pessoas que são luz, que são sal dessa terra, e nós temos que usar a nossa boca para proclamar algo. Eu posso te contar 2 experiências sobre isso, de trazer o primeiro lugar que nós não podemos esquecer, de trazer à memória somos nós. Não é anunciar para os nossos discípulos, para os pastores, para as pessoas, mas nós precisamos acreditar, relembrar a nossa vida das promessas, porque senão vai ser como a irmã profetizou aqui, a Jane, que muitos irmãos estão cansados, pastores, aí nós vamos andar cansados, estressados, sem saber para onde ir, em crise. Não, nós precisamos trazer à memória. Lamentações diz: eu quero trazer à memória o que vai gerar esperança para mim. O que pode gerar esperança e verdade, certeza, é a palavra de Deus para nós. É isso que vai gerar certeza. Quando nós estávamos para mudar do Nepal para a Tailândia, há 2 anos e pouco atrás, pouco mais disso, nós estávamos orando com um casal, com mais um jovem, lá em casa, em Katmandu. Nós orávamos todos os dias, das 7 às 8. E Deus colocou no nosso coração de orar por algo que parecia impossível no Nepal. Naquele período, o Nepal era um lugar que nós chegávamos a ficar 8, 10, 12 horas sem energia todos os dias. Chegou um momento a ficar 18 horas, era todos os dias. Um lugar que tem um grande período frio, que aí você não tinha aquecedor, você não tinha nada. Nós ainda tínhamos uma condição maior, mas as pessoas, as montanhas em lugares vivem numa condição muito difícil. O Nepal era um lugar sem energia pública. Irmãos, não foi só nós, eu não vou contar para a nossa glória, nós só obedecemos o Senhor. Mas ali um grupinho, nós éramos eu, minha esposa, esse casal, mais um irmão, de vez em quando aparecia outro, 6, 7 pessoas no máximo. O Espírito Santo nos impulsionou a orar e dizer: não vai ter mais problema de energia nessa cidade. Quando eu compartilhei com os irmãos, eles achavam que eu estava ficando doido, que nós íamos orar e ia sermos envergonhados com aquilo. Nós começamos a orar, começamos a proclamar. E passou um período, nós acostumamos com a oração, com a proclamação, e nós esquecemos. E de repente eu fui visitar um dia o Silvio, e do nada, na Jesuscidência, tudo Jesus faz com o propósito. O Silvio abriu o jornal Nepali, em inglês, mas Nepali, e falou assim: olha aqui, Vinícius, a partir de tal período não faltará mais energia elétrica aqui em Katmandu. E eu olhei aquilo, não me lembrei. Quando nós saímos, a Patrícia me lembrou e falou: amor, olha a nossa oração, olha o que Deus falou. Obrigado, irmão. Olha o que Deus falou. E, irmãos, até hoje, não foi para aquele momento, passaram-se mais de 2 anos, não falta energia elétrica mais em Katmandu e várias cidades do Nepal. Nós precisamos estar atentos para o que Deus vai fazer, porque senão nós podemos passar iluminação pública. O Nepal era escuro, você chegava nos lugares, vários lugares ainda, em montanhas remotas, estão sem energia elétrica, sem iluminação pública, lugares que são difíceis de acesso, mas na própria capital não tinha. Hoje você chega, está lá um monte de poste, fizeram calçada. Sabe o que acontece? Pela bênção do justo, a cidade é exaltada. Pela bênção do justo, os lugares são transformados. Vocês, eu creio que a maioria não conhecia Trindade, como o pastor Vonei diz, em 99, essa cidade, irmãos, essa cidade era totalmente diferente. Eu estou assustado do que Deus está fazendo. É Deus que está fazendo nessa cidade. Bendito seja o Senhor. Mas houve justos que se levantaram para proclamar um tempo novo sobre essa cidade. Em Porto Alegre, eu fui lá. Porto Alegre é outra cidade lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Aconteceu porque o governo resolveu investir. Porque aconteceu? Não, irmãos, aconteceu porque Deus levantou um povo que entendeu: aqui as promessas de Deus vão acontecer, e eu sou um canal dessas promessas. É tempo de nós nos lembrarmos, não podemos nos esquecer o que Deus falou conosco.
Eu quero até te dar uma palavra. Deus está trazendo à memória na tua vida as promessas que ainda não se cumpriram sobre a tua vida. Pergunta para o teu irmão, pergunta para ele, tem promessa aí que não se cumpriu ainda? Tem, então vai se cumprir em nome de Jesus. Olha para José, irmãos, para a vida de José, quanto que ele imaginava, dentro do processo que ele pegou, que ele ia ser governador do Egito. Se ele foi traído, vendido, enganado, perseguido, e por último colocado injustamente num calabouço, numa cadeia. Mas Deus trabalhou com um propósito. José falou com o copeiro-chefe, não esquece de mim não. E ele esqueceu, passaram-se 2 anos, mas Deus não tinha esquecido do que ele tinha falado, do que ele tinha colocado no coração de José. É assim com as nossas vidas também, Deus vai falando e a gente não se atenta. Nós queremos sempre o todo, nós queremos o global. Nós temos essa tendência a não se atentar aos detalhes. Mas nesses últimos tempos, nesse último momento, o Senhor está nos chamando filho e filha. Vamos para os detalhes. São nas pequenas coisas que vão começar as grandes transformações de Deus na nossa vida. Nós não podemos remover, nós não podemos desprezar, nós temos que estar atentos. Vamos lá, para a gente não passar aqui muito. Versículo 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Olha, tinha um povo, eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com eles, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Versículo 11, tais palavras lhe pareciam como um delírio. E o que a Bíblia diz? E não acreditaram nelas. Por causa de muitas vezes nós não estarmos atentos nesse momento profético que Deus está nos levando. Nós acabamos não dando crédito para algumas coisas que são importantes de Deus na nossa vida. Irmãos, é tempo de nós sermos crentes. Eu gostei muito dessa canção que nós cantamos, Pai Nosso, porque nós temos um Pai, nós somos filhos, crianças de Deus. É tempo de nós voltarmos a sermos como crianças. O pastor Geraldo ministrou uma palavra de nós sermos maduros, e eu concordo 100% com ele, temos que ser maduros na presença de Deus, diante do povo, caráter, mostrando um testemunho, temos que ter um testemunho, foi para isso que Atos 1:8, nós temos que ser testemunha, levar a imagem, a presença de Jesus, mas diante de Deus nós temos que ser crianças todos os dias, criança onde o pai vai falar assim, vamos lá meu filho, vamos para esse lugar, entra aí, vamos embora, mas para onde a gente vai não sei, vamos, é tempo de nos tornarmos como crianças diante do Senhor, para que possamos não nos esquecermos do que Deus está falando. Deus está nos falando várias coisas. Quantas pessoas aqui Deus está te falando muita coisa nesse dia aí? Eu estou vendo, são muitos irmãos, a gente conversa com os irmãos e fala, meu irmão, eu estou queimando, você está queimando aí na sua vida, quantos estão queimando? Se você não está, eu quero proclamar sobre a tua vida que o fogo de Deus vai te alcançar nesse encontro. E você vai queimar novamente diante de Jesus. Se você veio meio desanimado, meio não sei o que fazer, Deus vai endireitar as tuas veredas. Provérbios diz, confia no Senhor de todo o teu coração. É tempo de nós confiarmos no Senhor. E não acreditaram nelas. É tempo de sermos credos na palavra do Senhor. Nunca deveríamos ter saído. Mas o humanismo, esse momento que nós estamos vivendo de tanta sabedoria humana, a internet, que é uma bênção. Nós fazemos reuniões na internet enquanto estamos aqui no Brasil, quando estamos em outros países, temos contato. Mas muitas vezes ela nos leva a ser céticos, cheios de informação, leva-nos a ser incrédulos. E nós precisamos nos firmar
É tempo de nos firmar na palavra do Senhor. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aí versículo 13, aparece um outro processo, que eu quero ir para a parte final nisso aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como, essa palavra é importante, estavam como, não que estavam impedidos de o ver, mas estavam como, impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A primeira coisa é nós nos atentarmos para nós não nos esquecermos. Mas a segunda coisa que eu queria destacar aqui hoje, nessa manhã, é a questão dessa palavrinha: o que vos preocupa à medida que caminhais? Irmãos, nós precisamos ser sinceros com o nosso amado Senhor, com o nosso Pai e com a igreja. Muitas pessoas estão sobrecarregadas de preocupação, muitos líderes. Você vai conversar com eles, é uma preocupação. Você conversa com os irmãos: olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai fazer isso, eu não sei como é que esse mundo vai ser. E há uma preocupação que gera temor, que gera tristeza, que nos para cumprir o propósito que Deus nos chamou, que é maravilhoso, que é poderoso, que vai mudar a nossa vida e mudar a vida de 1, 10, 100 ou milhares de pessoas. O que vos preocupa? Jesus perguntou para eles, a Bíblia diz que os olhos deles estavam como impedidos. Por que estava impedido, Vinícius? Porque eles andavam preocupados. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso, irmãos. É uma certeza. Eu me lembro de tudo isso e eu caminho com certeza. Pode vir uma doença, pode estar tudo ao contrário do que eu quero, do que eu planejei. Nós saímos dia 9 de março para ir ao Nepal e fazer uma visita de 1 mês e voltar para a Tailândia. No voo em abril. E eu estou aqui hoje pregando para você, compartilhando, e não consegui voltar até hoje para a Tailândia. Mas porque Ele vive, eu posso crer que Ele governa. Nós dizemos muitas vezes: nós somos peregrinos. E quando Jesus nos faz peregrinos, nós dizemos: não, Senhor, peraí, não quero não. Peraí, Senhor, aí não, aí o Senhor exagerou. Não. Ele tem o governo da nossa vida. E Ele disse um dia que eu não precisava me preocupar. Não andeis ansiosos pelas coisas maiores, pelo seu filho, pela sua filha, pelos estudos dele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu e você não vamos ter tudo que nós queremos. Algumas coisas nós vamos ter. Mas se nós cremos em Jesus, se nós servirmos Ele de todo o coração, nós vamos ter tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa. O que você precisar, Ele tem pronto para você. Então eles estavam preocupados, esses 2 homens. Porque eles olharam o natural. Eles esperavam que aquele homem fosse salvar, e agora ele estava morto. Na cabeça deles, Ele disse para eles: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E assim também somos nós hoje.
Quantas coisas Ele falou para nós e nós não nos atentamos. Romanos 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nós temos que ler Romanos 8 mais do que nunca, proclamar sobre a nossa vida nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos para não andar preocupado e não deixar Deus passar através de nós. Nós estávamos ainda no Nepal, nós recebemos uma ligação, ou contato, de um parente da Patrícia que estava ali mal com o coronavírus. E pediram oração para nós, e falaram que queriam conversar no FaceTime com a gente, online, a situação que ele estava passando. E quando a Patrícia ia conversando, o Espírito Santo me lembrou a palavra de Romanos 8, essa palavra, que nada poderá nos separar do amor de Deus. E Deus falou, dá essa palavra para esse irmão, um parente nosso, querido. Eu falei, Deus, está parecendo que eu vou decretar a morte dele. Como que eu falo isso? Eu tenho que orar para ele ser curado. É o que eu creio, eu oro por milagres. Pessoas são curadas, transformadas. Como que eu vou falar isso? E Deus foi ali não me incomodando, mas me impulsionando. Chegou no momento da conversa. Eu comecei a conversar com eles e esse parente da Patrícia, ele não apareceu na câmera. Mas eu falei, eu quero te dar uma palavra. E eu falei toda a palavra para ele, falei, olha, não tema, nada vai poder te separar do amor de Deus, e o amor de Deus é a garantia que nós temos, em face da morte ou não, está tudo bem, Jesus está conosco, está tudo errado aos nossos olhos, Jesus continua conosco, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E aí, eu dei aquela palavra, e uma semana depois o Senhor o recolheu. Mas eu vi algumas fotos dele saindo do hospital lá. A aparência dele era de paz. Por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus está conosco, não importa o que nós estamos enfrentando ou estamos diante, nós não vamos nos preocupar. Tem alguém que é soberano, tem um Pai que é bondoso, que cuida de nós. Ora, vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao nosso Pai que está no céu. Ele é teu Pai. Coloca a mão no teu coração e diga assim, Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Esses homens, essas pessoas, elas não conseguiram, porque aqui, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais. Eu quero te convidar, não para tomar uma decisão, como eu disse, global. Nós não vamos nesse encontro, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente acha, não é nesse encontro que nós vamos falar, não, a partir de hoje, eu não vou me preocupar mais. Agora eu estou tomando uma decisão. Nós temos que fazer isso também. Só que vai chegar a tarde, e uma circunstância vai se levantar contra nós. E aí nós temos que trazer à memória o que vai gerar esperança para nós. E aquela palavra vai nos dar certeza, ela vai nos firmar. Os Salmos diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Essa palavra não se abala, é não se mover. Aí continua dizendo, firme para sempre. Deus está levantando uma geração que não vai se esquecer, que não vai andar preocupado, e que vai decidir não só para 1 ano, 10 anos, 20 anos, não, eu confio no Senhor, não, é agora, é à tarde, se tiver um amanhã, é amanhã. Diga para o teu irmão, confie nele, meu irmão. Teve momentos, irmãos, no campo missionário que eu pensei, não vai dar, não vou voltar. Esse avião não vai descer conosco. Mas havia uma certeza aqui dentro. Havia uma certeza que Ele estava no controle. Esse processo agora, esses dias atrás, eu procurei a minha esposa, eu falei, amor, vamos entrar num propósito. Nós vamos jejuar também, não, mas nós vamos entrar num propósito, para entender com mais clareza
por que Jesus disse não para a gente voltar para a Tailândia? Porque eu tentei pelo menos 3 vezes. Uma das vezes que eu tentei voltar para a Tailândia, eu tinha passagem, o cônsul da embaixada da Tailândia me ligou e falou, você pode voltar. Nós arrumamos as malas, praticamente, e depois ele falou, não. E eu falei para minha esposa, desde aquela época, eu disse para ela, o não foi do cônsul, não foi da embaixada, foi de Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vida não é mais nossa, a tua vida não é mais tua, a tua casa não é mais tua, tudo pertence a Ele. Romanos, porque dele e para Ele são todas as coisas. Teu chamado, você está entendendo? Você está firme no teu chamado, mas eu não estou sentindo, não precisa sentir. Proclama a palavra, fala a palavra para você, para a tua vida, para a tua casa. Encarna essa palavra. Amém? A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse conhecimento é um conhecimento de vida, de experiência. É o mesmo conhecimento de João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. É o mesmo. É quando aparece a situação e eu decido, eu não vou me preocupar. O meu coração quer, o meu coração está agitado, eu estou preocupado e tal. Não, Senhor, obrigado, Jesus, o Senhor governa na minha vida, o Senhor tem o controle, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na minha situação. Ele tem algo nessa situação. Para de deixar o diabo usar as situações que Deus permitiu contra a tua vida, para parar você, para entristecer você. Use essas situações para entender a visitação de Jesus nessa situação. Aprenda. Um texto que é muito importante para nós nesses últimos dias é Mateus 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vai indo. E ele termina dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender, é tempo de a gente aprender, irmão. Diariamente. Essa situação é para quê? Eu quero aprender. Eu aprendi muitas coisas na situação da Patrícia. Eu estou aprendendo nessa questão da pandemia. Uma das coisas que Deus me falou, eu queria voltar para a Tailândia, sim, a minha família queria voltar. Mas quando eu estava ali no Nepal, já por alguns meses, Deus me lembrou de uma situação que Ele me colocou dentro com um casal de obreiros, que no começo da pandemia me procurou, estavam se sentindo só, queriam ir embora. Eles têm uma igreja em Katmandu, um casal novo, e apoiam uma igreja na vila. Eles andavam perto da gente, perto, longe, nunca caminharam. E ele me pediu um dia, ele falou, ora por mim, eu acho que eu vou, nós vamos embora. Nós vamos para outro país, muitos nepaleses têm feito isso. Principalmente jovens, nós temos orado por isso, tentado trabalhar isso com a igreja, que nós estamos trabalhando ali, para que essa geração, a próxima geração de jovens não pare. E esse jovem estava ali, idade boa, casado, um rapaz firme, ganhando almas, discipulando pessoas, mas ele queria ir embora. E ele falou para mim, ore por mim, para que Deus levante alguém para me ajudar. E eu estava na casa dele jantando, e eu fiquei quieto, falei, vou orar. E o Espírito Santo falou no meu coração, por que você precisa orar? Se você trabalha com pastores e com líderes, por que você não cobre ele? E eu falei para ele, irmão, eu estou aqui, o que você precisar, nós vamos ser vamos orar. E aí no meio desse processo, que nós ficamos de março, até dia 9 de março, até dia 25 de outubro, nós ficamos 102 dias trancados dentro de casa, trancado mesmo, porque no Nepal não era como aqui, agora está aberto, abriu no finalzinho de setembro, no começo de outubro, mas aí estavam batendo com pau quando você saía. Quando você fosse comprar coisas, você poderia ir no primeiro momento das 5 às 7 da manhã, depois das 5 às 9 da manhã, tudo fechado, realmente de quarentena. E Deus falou para mim, sabe por que eu deixei vocês no Nepal? Por causa desse casal. E nós fomos trabalhando com eles, fazendo reuniões online, quando dava, ele dava uma escapada, vinha, fomos conversando, hoje ele está lá, ele me mandou foto no meu celular, ele está viajando para uma região chamada Surkhet, visitando jovens, falando de reuniões de jovens, que nós
desafiamos Ele. Sabe o que é isso? É você entender que todas as coisas cooperam. E você não se preocupar. O que vai acontecer? Quando é que eu vou voltar? Como é que vai ser? Não, vamos parar. Ele está governando. Eu pertenço a Ele. Amém? Nós pertencemos a um Pai bondoso, irmãos. Nós estamos caminhando com homens, devemos nos sujeitar, estar juntos. Mas nós temos um Pai que cuida de nós e que vai dar tudo o que nós precisamos. Nós estamos indo para a parte final. Vamos. E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, versículo 19. A Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o Senhor começou a discorrer para eles: honestos e tardos de coração para crer em tudo. Eu vou ir para a parte final com essa frase. Vamos deixar o Espírito Santo mudar o nosso coração nesses dias. Nós não vamos ser tardos para crer. Eu quero proclamar sobre as nossas vidas nessa manhã, não é só essa proclamação, é eu e você respondermos, dizermos sim, escolhermos os que confiam. Eu escolho, é um grupo de pessoas que escolhem, é um grupo de irmãos, é um povo, é uma geração que escolhe. Vamos escolher, mas não vamos continuar tardos de coração para crer. Sabe, esse é o dia agora. 2 Coríntios 6 diz que é hoje, o tempo é hoje, é agora. E se tiver um amanhã, é amanhã também. Você crê nisso? Você crê que é tempo de nós não sermos mais tardos de coração para crer? Isso é individual, claro que vai alcançar toda a igreja. Como assim, Vinícius? Porque quando você, nós começamos a crer em tudo, as pessoas vão olhar e vão ver a imagem, a presença, e vão falar: eu também quero isso. Os discípulos, os outros pastores, não é só para nós, irmãos. Nós somos um corpo. 1 Coríntios 12 precisa ser estudada nesses dias. Nós somos um corpo, não é o Casa de Adoração, não é a Igreja Batista, não é a Igreja de Joinville, é o corpo de Cristo. Nós precisamos dar as mãos esses dias. Não temos várias igrejas, temos uma igreja só, um só Deus, um só Senhor, Pai de todos, age por todos. É assim que Deus age. Então agora esse é o tempo. Nosso coração nessa manhã está sendo desafiado a dar uma resposta. Em cada situação. Fala assim comigo: eu decido, nessa manhã, dizer sim ao Senhor, em cada situação da minha vida. Ah, Vinícius, isso é um radicalismo, como que eu vou ver? Irmãos, é assim, nós vamos, porque estamos no último momento dos fins. E Deus está acelerando, fazendo um processo maravilhoso conosco. Estamos aqui juntos para isso. E aí nós vamos dizer sim, não vamos andar preocupados. As pessoas olharão para nós. Aí fora, as pessoas estão preocupadas, estão estressadas, depressivas. E nós, o Senhor nos levantou para ser sal e luz dessa terra. Quer dizer que eu não posso entrar em tristeza, não posso entrar em depressão? Irmão, não estou falando isso. Nós podemos até passar por isso, mas nós não vamos permanecer.
nós não vamos ser tardos para crer. Amém? Eu posso passar ainda o vídeo, é rápido o vídeo. Coloca o vídeo enquanto ele coloca testemunho do Amós. Tem som também. This is Pastor Amós, esse é o Pastor Amós. How many years have you been here in this island? I came here in 2002. So until now, it is now 2020, so it is 18 years. How has the reception of these people, this community to you? When I came here the first time, the people, I can say that they did not want to welcome me. Many gangsters, drunken people, and gamblers, and fighting, killing each other. I was so afraid at the time because I came alone here. I started my ministry here alone with teaching English. I was so scared at the time, but I thought that since God put me here, He sent me here, so He really can protect me. Okay, because our God is the most powerful God. At the time I came here, I rent a house and start my English class. And then we have start to have worship service, a Sunday children service. So we start with all this kind of ministries. Irmãos, foi no meio desse processo que eu conheci o pastor Amós, aqui em Kokong. Deus me trouxe aqui há aproximadamente 7 anos atrás. E eu cheguei na primeira casa que eu encontrei o pastor Amós, era uma casa numa vila flutuante aqui mesmo nessa ilha, a primeira casa da onde chegava o braço do mar. Ele mora aqui no... Você pode ver ali fora a água tipo ribeirinho no Brasil. E tipo aqui vila flutuante, né? Eu encontrei o pastor Amós com várias dificuldades. Ele pediu para mim só orar por ele, eu me dispus a ajudá-lo, a cooperar, e dali para frente começamos um relacionamento. E nós descobrimos que um grande desafio aqui era conseguir comprar um terreno e construir uma casa para o Amós. Fomos desafiados a isso e conseguimos, o pastor Amós conseguiu comprar um terreno aqui e conseguimos construir uma casa para ele, essa casa que você vê atrás, a casa dele, com mais o salão da igreja. Compared to last 18 years and now it's really different. People now, they welcome me and they are so friendly to me. They can see the difference between Christian and non-Christian, and this is not because of we are good, but because of our Lord is so good. Ver o pastor Amós, a família dele desse jeito, nos traz muita alegria, porque ele chegou aqui sozinho. Hoje ele tem a esposa, mais 4 filhos, muitas crianças sendo alcançadas aqui, nos cultos com crianças, nas escolas de inglês, na ilha, na prisão, homens sendo alcançados, até mulheres, é uma prisão que tanto homens como mulheres. E eu queria desafiar você, nós temos sonhos aqui para cá. Que sonhos? Nós queremos começar um centro de treinamento aqui, como nós temos hoje na Tailândia. Nós queremos começar aulas de computação, de música, de fotografia, de vídeo, de futebol, de esportes. Eu falo de futebol aqui, é muito famoso o vôlei, de outras coisas. Eu estou te falando uma escola de treinamento que capacite pessoas a poder ter uma vida melhor, ter portas abertas e principalmente conhecer Jesus. Então, muito obrigado por você estar fazendo parte desse ministério das nossas vidas, investindo, orando, porque nós temos visto o fruto do penoso trabalho do Senhor na vida desses irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. As viagens são muito difíceis. Muitas coisas acontecem, a gente não coloca o processo.
Mas você ver o Amós desse jeito, o Amós me mandou mensagem hoje, graças a Deus, o Mão para as Nações está cooperando também com a vida do Amós, amém? Você está cooperando, você está indo junto, mas é só o começo, nós temos que acelerar o processo. Precisamos de professores, precisamos de pessoas no Camboja, morando, um casal, um jovem, sei lá, tem muita coisa para ser feita no Camboja. E é isso que Deus me levou para fazer, para contar, para estar com esses irmãos e apresentar o que eles vivem. E ver o Amós desse jeito me traz muita alegria, porque ele estava desanimado, estava desencorajado, e não foi o Vinícius. Como eu disse, irmãos, nós não temos nada, nós somos vasos de barro, que temos um tesouro dentro de nós. Amém? Nós somos vasos, somos barro, mas tem um tesouro dentro de nós. E esse tesouro a gente precisa repartir. Ah, mas é só com não crente. Não, cada um tem uma chamada. O pastor Vonei falou, eu gosto disso também, é o que Deus me chamou para fazer. Muitas vezes eu entro em crise, eu queria pregar para multidões, eu queria fazer cruzadas evangelísticas, mas eu não faço o que eu quero, eu faço o que Jesus quer. Faz toda a vida, Vinícius. Não, eu erro um monte, eu quebro a cabeça, eu bato, mas eu decidi dizer para o Senhor todos os dias, eis-me aqui. Se for para dirigir um carro, se for para cozinhar, se for para abraçar alguém, se for para compartilhar uma palavra, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se for para entregar um folheto, um evangelho de João. Eu quero fazer a vontade de Jesus. Eu queria te encorajar a você fazer isso também. Não é púlpito, não é no Nordeste, não é no Camboja, é agora. Às vezes eu vou dar uma palavra, eu vou ligar para alguém, alguém vai ligar para mim, eu vou encontrar um andarilho, não sei. Tem algo que Deus quer fazer através de nós. Nós precisamos dizer sim. Levanta, fica de pé, há uma unção aqui. Para Deus fazer grandes coisas, começando com pequenas. Levanta as tuas mãos. Entrega tudo, querido, entrega tudo para Ele nessa manhã. Deixa começar tudo de novo. Deixa começar tudo de novo com Ele. Entra no carro dEle. Oh! Há uma unção aqui de Deus. Não vamos esquecer. Não vamos andar preocupados. Jesus, esse é o nome, é esse nome, é essa pessoa. Não é um ministério, não são homens, é Jesus. Ore, ore, ore agora, ore. Deus está derramando aqui, Deus está derramando. Deus vai sacudir a nossa vida nesse ano. Vai sacudir a nossa vida. Yeah. Tem alguns irmãos aqui. Você entrou, você veio para cá e você disse: Jesus, como prosseguir? Como avançar? Jesus está dizendo para você: é com Ele, queridos. É avançando com Ele. É colocando o teu coração sobre Ele diariamente. É uma coisa diária. Cada situação. Ele não esqueceu de como cuidar da gente. Amém. Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Não olhe para mim, não olhe para os músicos. Olhe para Ele. Olhe para Ele agora. Enquanto você adorar, Ele vai derramar sobre você uma nova porção. Uma nova porção está vindo sobre você. Eu quero te desafiar a receber uma profecia agora em nome de Jesus. Em novembro nós fizemos um jejum, ministério de louvor, 21 dias. E Deus colocou em nós uma expectativa e uma palavra de que esse congresso vai ser um congresso de alinhamento de direções.
Onde Deus vai dizer, fulano vai para tal lugar, Beltrano para tal lugar, Ciclano para tal lugar. Onde Deus vai dar o nosso guia, que é o nosso pastor, pastor Vonei, onde cada um vai pisar. Mas eu quero desafiar você a crer que você precisa pisar as nações. O coração não sente o que o olho não vê, e isso é verdade. Você precisa pôr seu pé lá. Você precisa sentir a dor, você precisa ver que nesse rio onde esse casal mora, tem crocodilos, tem cobras, tem serpentes, tem piratas que exploram sexualmente essas crianças. Pegam essas crianças pequenininhas de 5, 7 anos e começam a ter relação sexual e vende essas crianças. Você precisa ver lá nas montanhas do Nepal a dificuldade de chegar na neve, debaixo de rios, com 20 graus abaixo de zero, para pregar o evangelho, uma família que não tem comida, no alto de uma montanha com mais de 1000 metros de altura, e só chega a pé naquele lugar. Muitas vezes as estradas, os ônibus caem, porque a estrada só cabe um carro. Irmãos, eu quero desafiar essa igreja a ir. Nós precisamos voltar a implantar igrejas, numa velocidade maior. Jesus está voltando, mas há necessidade, né, pastor Neto? Eu sei que isso queima nele. De uma velocidade de implantação de igrejas. No Brasil e fora do Brasil. Foi Deus que trouxe o Vinícius aqui como representante, uma representação de uma nação da Ásia aqui, amém? Nós temos também a África aqui, com alguns irmãos da África também. Alexandre e Helga. Quem quer receber um desafio? Se for você, eu não sei quem Deus vai chamar aqui nesse congresso, mas pode ser que seja você. Pode ser que seja você. E Deus não vai pegar você de surpresa, não. Porque quando a Bíblia diz que Deus produz em nós o querer e o realizar. Eu sei que Deus já está produzindo em você, na sua igreja, lá em algum discípulo que ficou na sua cidade, o desejo de ser enviado. Deus produz o querer e o realizar. Se o seu coração queima, é porque Ele já está preparando e falando com você. Levante a sua mão se você recebe essa profecia. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos agora aqui em concordância, Pai. E nós dizemos sim. E nós dizemos, Senhor, não a Satanás. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o espírito maligno que tem agido para paralisar o ID, para paralisar e desanimar os pastores. Demônio de desânimo que veio para paralisar o ID da igreja, eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Solta os corações, solta os pés, solta as mãos, em nome de Jesus, os passaportes, os vistos, as passagens, a vacina, em nome de Jesus de Nazaré. Sejam abertas as portas para o ID dessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que recebe esse ID, como um gesto profético diante de Deus, nós vamos nos ajoelhar agora, se você pode, e nós vamos clamar pelas nações em nome de Jesus. Que venha sobre nós o choro, o clamor que há no coração de Deus, a dor que há no coração de Deus pela Ásia, pela África, pela América do Norte, pela América Central, pela América do Sul, pela Oceania. Disponha a sua vida, disponha a sua igreja, disponha a sua casa, disponha seus filhos. Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se elas já fossem.
Em nome de Jesus, levante a sua voz no clamor. Que o nosso clamor agora seja mais forte que os instrumentos. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência alinhamentos. Senhor, fala com os pastores, os cabeças que estão aqui. Fala com o pastor Voneir, que é o nosso guia. Fala com o pastor Neto. Fala com o pastor Adeilson, com o pastor Anderson, com o pastor Josinaldo, com o pastor Rogério. Senhor, fala com o Bruno. Senhor, em nome de Jesus, fala com suas esposas, pastor Cláudio, pastor William. Deus, fala em nome de Jesus com todos que estão aqui. Em nome de Jesus, Pai, fala com o pastor Leonardo. Mostra aos nossos líderes a quem o Senhor deseja enviar. Traz agora aqui visões. Traz visões proféticas. Fala com o pastor Jonathan de São Simão. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, fala. Fala com as mulheres. Fala com as nossas casas. Senhor, queima o nosso coração pelo ID, pelas almas que estão indo para o inferno nas nossas cidades. Os jovens, as crianças. Uma geração, Deus, que precisa ser resgatada. Que o batismo do fogo venha sobre nós numa paixão incontida. Receba agora o batismo de fogo no seu peito. Que o seu coração queime de amor. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor pelas nações. Mostra-nos o como, Pai, fazer. A quem enviar, Pai. O quando do Senhor. A uma unção, irmãos, para ser desatada. Eu vejo como que um lençol cheio de unção aqui em cima. Para cair sobre as nossas cabeças. A glória do Senhor está aqui para cair sobre nós. Fogo, 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 fogo de amor nas crianças. O fogo de amor dos adolescentes. O fogo de amor dos bebês. Peça para Deus uma profecia aqui para a sua vida. Porque você sai desse congresso uma palavra para a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos. Estenda sua mão para cá. Ore pela vida do pastor Vinícius. Ore pela a vida da pastora Patrícia, pela casa deles, a descendência deles. Em nome de Jesus, abra sua boca aí. Libera uma palavra sobre eles. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Vinícius. Abençoamos a casa dele, a descendência dele. Senhor, o chamado, o que eles têm, o que eles são. Meu Deus, que a cada dia o Senhor renove a força, renove o ânimo. Que o Senhor os capacite ainda mais. Senhor, as estratégias que são do céu, a unção para cada coisa específica, que o Senhor as libere, Senhor. Que o Senhor as determine, cada uma no seu dia. Tua palavra diz que o Senhor tem um maná dia a dia. Que isso, ó Deus, desça sobre a vida do Vinícius. Nós como irmãos, como igreja, os abençoamos, dizendo eles estão guardados, supridos em Ti, Senhor, cheios da Tua unção, do amor, da paixão do Senhor no coração deles, em nome de Jesus. Deus te abençoe, cara. Amém, irmãos? 15 minutinhos para você ir no banheiro, tomar um cafezinho ali, tá? Daqui 15 minutinhos a gente retoma.